Olha só, ministros, né, do STF marcam presença em seminário em Londres financiado por entidades ligadas a Bolsonaro. Aqui na CBN, essa cientista política que é da esquerda, né, a gente gosta de trazer o pensamento esquerdista e o pensamento da direita, né, porque a gente tem que entender o que eles estão mirabolando, né, se é verdade ou não, a gente não sabe. Pode ser que não seja. Essa cientista política desse jornal CBN, ela está dizendo que as entidades que estão financiando esses 5 milhões de reais para a estada, os ministros do STF, do TSE, as autoridades, ministros do Executivo e até de outros setores do governo Lula, todos foram lá para Londres, né, participar deste evento jurídico em 2 dias somente, com diárias de mais de 14 mil reais por pessoa, só diária, um custo de 5 milhões. Ela está dizendo aqui que estão ligadas a Bolsonaro. No passado, eles estiveram também ligadas ao presidente Bolsonaro. E isso é a ideia dela. Então, ela está mostrando aqui nessa matéria de que é um acordo que eles vão fazer lá, isso ela está dizendo, a gente não sabe se é verdade, de que sobre o impeachment dos ministros, né? Principalmente eles todos estão pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas isso não vai acontecer porque dentre 81 senadores do Senado Federal, somente 19, mais ou menos, são bolsonaristas, quer dizer, do Bolsonaro da direita, né? Então, para uma votação do Senado Federal para impeachment um ministro do STF, precisaria de 54, dos 81, 54 votos favoráveis para que algum ministro seja impeachmentado. Isso não vai acontecer agora, porque não tem esse número de senadores da direita nesse momento. Mas em 2026 pode calhar de acontecer de ter, né? Porque os patriotas, os brasileiros que eles rotulam como bolsominions, bolsonaristas, está crescendo a cada dia. As manifestações de Bolsonaro mostram isso, né? Então, o Bolsonaro já tinha fama, muita gente engajada com ele em 2018 e agora muito mais. E o governo Lula está desmoronado, destruído e com filme queimado. Isso aí é fato, né? Todos estão vendo isso no Brasil e até lá fora. Então, esse encontro secreto, né? Está sendo tudo secreto, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes disse que não, eu não vou dar entrevista, gente, vocês aqui não são bem-vindos, nem a pau. Ele falou isso, mostrando que esse evento é as portas fechadas lá em Londres. E essa pessoa que está financiando esse banco master, essas entidades, essa esquerdista está dizendo que tem ligação com o presidente Bolsonaro. Então eles estão querendo fazer na cabeça dela esse acordo de repente, após 2026, estão pensando no futuro, para esquecerem essa ideia de impeachmentarem ministro do STF pela prisão do Bolsonaro. A gente não prende o Bolsonaro e vocês também não impeachment algum ministro mais para frente. Se vocês quiserem continuar com essa ideia de impeachment, né, e que está resultando em toda essa escalada de Elon Musk, isso tudo tem acontecido e até esse evento foi marcado por causa das declarações e o comparecimento lá de Elon Musk no Congresso dos Estados Unidos, que ele vai depor daqui a uns dias e vai colocar tudo em prato de limpo lá. Eles, é para ela, né? Essa esquerdista, ela está dizendo isso. Eu não acredito muito nisso, né? Não acredito. Apesar desse que está financiando, que fez esse encontro lá em Londres com toda essa equipe, né? Várias pessoas do governo Lula, ele tem ligação, amizade com Elon Musk. Então é uma sujeira danada que a gente está vendo. Ninguém está sabendo falar e dizer o que está acontecendo. Foi um encontro, né? Já foi esse encontro secreto e de repente, porque isso não estava na pauta, na agenda do governo, de repente aconteceu esse encontro. Isso não estava numa agenda, né?
Então, algo muito estranho vem acontecendo no Brasil e no mundo. Eles estão tendo esse encontro para decidir alguma coisa sobre Elon Musk mesmo, que eles não possuem força para disputar com Elon Musk, o maior influenciador digital do mundo e um bilionário, que não é brasileiro, é americano. Então, eles não podem prender e deter Elon Musk, né? Aqui eles fazem o povo brasileiro de gato e sapato, mas com Elon Musk não dá para bater de frente, né? Isso é uma coisa, uma piada. Então, eles estão tendo esse encontro com essa pessoa ligada a Elon Musk, é muito estranho isso, para tentarem chegarem a um acordo de alguma coisa ou receberem novas diretrizes do que eles vão ter que fazer aqui no Brasil. É isso. Essa esquerdista ela está mostrando isso, mas eu não vejo muito por esse lado, não. Aqui temos uma matéria recente de Davi Alcolumbre. Ele foi também, esse senador. Foram parlamentares, ministro do TSE, do STF, do STJ, várias pessoas, do AGU, né? Várias pessoas ligadas ao governo que foram a esse encontro, a essas palestras, né? Em Londres. Então aqui Alcolumbre dá como certo impeachment de ministro do STF. Então eles já estão com essa narrativa pronta e ele pode vir a ser um presidente do Senado, substituindo o Pacheco. Então ele está dizendo nessa matéria aqui, uma matéria não muito distante, de que é certo que os ministros, né? A previsão é certa de que haverá impeachment de ministro do STF. Então eles se reuniram, e esse aí até foi junto, e eles vão já receberam diretrizes, né, para procederem aqui no Brasil com as declarações de Elon Musk. Então está tudo muito confuso, ninguém sabe, eu não sei, acho que ninguém sabe. Muitos estão especulando, esse dinheiro na casa dos 5 milhões, dizem que não é dinheiro público, a gente também não sabe. Tem o deputado federal Nicolas Ferreira, por Minas Gerais, que ele está levantando, né, colocar a público essa informação dessa estada lá deles em Londres, desses gastos que já ultrapassaram os 5 milhões, para saber da onde vem essa origem desse dinheiro. Todo mundo está dizendo que é do Banco Master, e não existe nenhum dinheiro público aqui do Brasil envolvido, mas isso não está claro, está tudo a 7 chaves por debaixo dos panos. Então, esse deputado ele quer quebrar o sigilo, né, dessa viagem, desse encontro dessas autoridades em Londres. Então, está faltando pudor, disse a Oeste, afirma Estadão, citando uma notícia do Estadão sobre a ida de juízes a Londres. Não foram só juízes, foram até senadores, né? Ministro do STF e STJ participam do primeiro Fórum Jurídico de Ideias, entre 24 e 27. Então já acabou, hoje é dia 28. Então não há necessidade de lei nem código de ética quando não há pudor. É o que afirma o jornal O Estado de São Paulo, nesse domingo, dia 28. O veículo se refere à ida dos ministros, né, em Londres. Segundo os organizadores, o Brasil de Ideias é uma missão internacional perpetuando o espaço democrático e promovendo um diálogo construtivo em prol do avanço do Brasil, informou o Estadão. Mas não é dado aos brasileiros conhecer o teor desse diálogo. A gente está supondo aqui, eu coloquei uma esquerdista, eu não acredito que ela esteja falando a verdade, mas a gente tem que ver o que eles estão falando. Então, o brasileiro não tem o direito de saber desse diálogo, que é democrático, para defender a democracia, no final das contas, mas que não pode ninguém saber, porque está em sigilo, entendeu? Travado a léguas no Brasil, entre os mais altos do escalão judiciário, com empresários também, né? Foram empresários, certamente estão longe de serem observadores desinteressados. Então, isso já é vedado na lei da magistratura, né, de que eventos patrocinados por empresas, pessoas, né, do universo público, né, no nível que não fazem parte do Poder Judiciário aqui do Brasil, eles participarem desses eventos. Então, as pessoas então estão interessadas, as pessoas que estão financiando esse encontro, elas possuem interesse no Brasil
e que os juízes, os ministros do STF, que dizem que são juízes, não poderiam participar, entendeu? Porque isso fere a lei da magistratura, né? Nessa matéria ele diz isso bem claro. Então, você vai participar de um evento da JBS, que ele vai bancar para você, você sendo um juiz, milhões de reais. Você não vai julgar a JBS, os irmãos Batista e John Wesley, com o mesmo rigor, com a mesma justiça que você iria julgar um outro empresário de outro setor que você não conhece. Então existe um grau de amizade nisso. E isso é vedado pela lei da magistratura, mas isso tem acontecido nesse evento. Então são diversas pessoas que estão com interesses nesses negócios lá fora que bancaram os juízes do STF na casa dos milhões para participarem desse encontro. Isso já fere, né, toda a questão da lei dos juízes aqui no Brasil, né? Então, houve também manifestações ali, que eles rotulam essas pessoas como bolsonaristas, mas é conversa fiada. De bolsonaristas, não tem nada, ninguém aí está falando de Bolsonaro, são brasileiros lá fora, em Londres, que estão, né, protestando contra esse abuso de poder, né? Ministro do STF viaja em voo particular e se hospedam em um hotel de 5 estrelas, o mais caro da região. Fazem reuniões a porta fechadas, dizem que é democrático, mas tem militontos achando que eles estão defendendo a democracia. Que esse rapaz aqui, Alexandre, ele colocou essa postagem que já viralizou no Brasil, né? No Twitter, principalmente. Então não são bolsonaristas, são brasileiros que estão revoltados com o poder judiciário que tem comandado o país e estão fazendo encontros de portas fechadas para destruir o Brasil, acabar com a raça do povo, ou para colocar mais perseguição. Depois das declarações de Elon Musk. Existe toda essa ligação com essas declarações de Elon Musk. Isso aí é fato, né? Então, é isso aí, cara. Tá acontecendo muita coisa, né? E nessas entrelinhas, Moraes chama redes sociais de mercado livre do ódio e do fascismo. Então a gente vê que ele vem repetindo, ele não recua, ele só vai avançando nas suas pautas, né? E ele diz que é um fascista, um fascismo às pessoas que estão nas redes sociais. Então todos nós brasileiros somos fascistas, né? Eles não são fascistas em fazerem reuniões a porta fechada com um dinheiro que a gente não sabe de onde veio, um custo altíssimo, uma diária de 15 mil reais por cada um, é 5 milhões em 2 dias, é pouca coisa, né? E eles não dão satisfações, isso é fascismo, entendeu? E eles não querem dar, né, colocar isso às claras numa publicidade aqui no Brasil, para que os brasileiros tomem conhecimento de que assunto é esse que interessa a nós, os brasileiros, pagadores de impostos. Não vou dar depoimento, expulsou a imprensa de lá. E agora fala que as redes sociais é um mercado de ódio do fascismo. Então, você nota que a gente está vivendo tempos estranhos no Brasil. Ela aqui está dizendo, essa esquerdista, de que essas pessoas são ligadas a Bolsonaro. Mas eu não estou vendo nada disso, não consigo enxergar. São ligadas, sim, a Elon Musk. Parece que eles estão com medo de que possa acontecer, com as declarações de Elon Musk lá no Congresso americano, que vai acontecer agora logo à frente, né? Tá marcada nos próximos dias aí. E eles foram lá receber instruções de alguma autoridade lá de fora, mas a gente não sabe que tipo de instruções são essas, para implementar mais censura aqui no Brasil, perseguição, ou para afrouxar em relação ao Bolsonaro. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas que está acontecendo, algo muito estranho está. Então essa notícia é importantíssima e vamos esperar agora os próximos capítulos, os desdobramentos que vai acontecer após, né? Esse é o nosso canal. Compartilhe esse vídeo e nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos. Eu te peço. Alexandre da Medicine News. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima notícia.